Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de modelos atômicos. Nas últimas aulas a gente já falou sobre os principais modelos, desde Dalton, passando por Thomson, depois Rutherford e Bohr. E nessa aula de hoje a gente vai terminar essa parte de modelos atômicos, ver os últimos modelos e como ficou o modelo atual, quais as teorias por trás dele e as explicações que ele traz para os aspectos do nosso dia a dia e dos materiais que a gente tem contato, certo? Então, seguindo, uh, depois do modelo de Bohr que a gente viu, que trata das órbitas e dos níveis de energia e da emissão de luz em diferentes comprimentos de onda devido à posição dos elétrons, uh, veio o modelo de Summerfield. O que é que ele trata? Veja só, quando um átomo possui mais de um elétron, esses elétrons eles passam a interagir uns com os outros pela repulsão elétrica. Então, a gente tem que lembrar que nós temos aqui um núcleo que tem os prótons e os nêutrons, e nós temos os elétrons. O núcleo ele tenta atrair os elétrons, e os elétrons eles se repelem entre si, né? Então, esse fato torna complexo determinar os níveis de energia em que os elétrons se movimentam e também o número de elétrons que pode se movimentar em cada nível de energia, de modo a explicar corretamente o aspecto das emissões dos elétrons. Porque veja só, se os elétrons eles estão distribuídos aqui, como exatamente definir qual é o nível de qual elétron, né? Fica um pouco complicado determinar especificamente isso. Então, o primeiro passo para esclarecer essa questão foi o uso de espectroscópios de melhor resolução, né? Mais potentes. Isso permitiu observar as raias consideradas anteriormente constituídas por uma única linha, eram na realidade um conjunto de linhas distintas, muito próximas umas das outras, e estavam de certo modo juntas, mas era possível separá-las. A gente já chega nessa cidade aí. Esta descoberta foi chamada de estrutura fina do, dos espectros de emissão, né? Então, o desdobramento das linhas no espectro indicava níveis de energia N. Toda vez que a gente falar desse N aqui, a gente vai estar tratando de níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3. Só que, para o Bohr, existiam níveis de energia, né? O N, que varia a partir do 1 até infinito. Só que com esses experimentos aí do Summerfield, ele percebeu que não eram apenas níveis de energia que os elétrons ocupavam. Alguns subníveis, ou seja, níveis menores, estavam presentes. Ou seja, esses subníveis eram tão próximos que nos primeiros experimentos de Bohr não era possível detectá-los. E aí, a partir de experimentos melhorados, com o avanço de de alguns espectrômetros e tudo mais, foi possível obter clareza nessas informações. Esse esquema aqui, ele mostra o desdobramento de níveis energéticos. Para explicar essa multiplicidade das raias espectrais, veja só, raias espectrais são essas linhas que aparecem nos espectros, certo? Então, para explicar isso, em 1915, o físico alemão Arnold Sommerfeld deduziu algumas equações matemáticas que indicavam os aspectos relativos a essas transições de energia, certo? Então aqui nós temos
espectroscópios de baixa resolução, né, que aí era possível ver apenas os níveis de energia, e ao passar para níveis de energia inferiores, os elétrons eles emitiam radiação de frequência distinta. Cada nível de energia está dividido em N subníveis de energia, correspondentes a uma órbita circular, e a N-1 órbitas, né? Órbitas elípticas de diferentes excentricidades, e o número do átomo ocupa um dos focos da elipse, certo? Então, aqui ainda continuando aquela figura anterior, se a gente puder comparar aqui, ó, eu tenho essa linha de luz que se divide aqui e eu tenho essas emissões. Quando eu tenho um espectroscópio de alta resolução, com resolução melhor, mais potente, é possível ver subníveis. Então, aqui no nível 3, no E3, veja, eu tenho 3 pequenas linhas. Então, isso gera emissão em frequências diferentes, né? Então, ao passar de subníveis de energia diferentes para níveis de energia inferiores, os elétrons emitem radiação de frequências próximas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse E2 e ele emite nessa linha de baixo aqui, ó, energia, ele vai emitir em comprimentos diferentes, ou seja, eu vou ter emissões diferentes, mesmo que pequenas, mas serão diferentes. Então, o que ficou definido pelo modelo de Summerfield foi que o primeiro nível, N1, possui apenas uma órbita circular, possui um subnível. O segundo nível, N2, possui uma órbita circular, uma órbita elíptica, ou seja, ele possui 2 subníveis. O terceiro nível possui uma órbita circular, 2 órbitas elípticas e, portanto, 3 subníveis, e por aí vai. Então, dessa forma, Summerfield ele determinou o modelo atômico dessa maneira aqui, uma forma um tanto mais aleatória do que o modelo descrito por Bohr, mas uma forma que explicava de forma mais adequada as propriedades dos átomos devido a essas emissões dos subníveis que são descritos aqui, certo? Então, chegando aí, a gente já tem uma certa linha do tempo sobre os modelos atômicos, né? Então, se a gente for ver o que a gente estudou até agora de átomo, a gente viu que no começo, lá na Grécia Antiga, existia a teoria de Aristóteles, que era dos 4 elementos, água, ar, fogo e terra. Existia a teoria atômica de Demócrito e Leucipo, que não foi muito acreditada na época, já que Aristóteles tinha uma influência maior. E depois de alguns séculos, veja que no século V a.C., depois de alguns séculos, John Dalton determinou o primeiro modelo em 1803, um modelo realmente que tratava das propriedades da matéria, tendo como base as leis ponderais, né, Lavoisier e Proust, que a gente viu já. E esse foi o que deu realmente pontapé na determinação da estrutura atômica, pontapé inicial. Então, depois dele, o Thomson, fazendo experimentos com cargas elétricas, determinou que o modelo não era neutro, assim como o Dalton havia imaginado, mas que ele teria carga negativa e carga positiva, os elétrons sendo negativos em uma massa gelatinosa positiva. Só que esse átomo ainda não explicava de forma satisfatória alguns fenômenos, principalmente a continuidade da matéria. Foi em 1911 que o Rutherford, através dos experimentos com energia nuclear de átomos radioativos, propôs um modelo em que o átomo não seria contínuo dessa forma, mas ele teria um núcleo denso e elétrons ao redor deste núcleo que estariam girando
em órbitas. Só que esse modelo ainda não explicava de forma satisfatória, porque ele não determina, os elétrons estariam circulando o átomo, mas ele não explicava alguns fatos da mecânica clássica na física que descrevem o movimento. Então, quando os elétrons se movimentassem, eles perderiam de certa forma energia e em algum momento o átomo entraria em colapso, coisa que não acontece. Portanto, esse modelo tinha as suas falhas, que foram de certo modo corrigidas em 1913 por Niels Bohr, e ele determinou as camadas circulares onde os elétrons estariam em níveis discretos de energia, né? E esse modelo realmente melhorou o modelo de Rutherford, mas ele não conseguia explicar exatamente tudo. Foi Summerfield, com as suas órbitas elípticas, que melhorou esse modelo de Bohr, determinando subníveis de energia, né? Então, se a gente observar nessa linha do tempo aqui, levou basicamente mais de 2.000 anos para que a gente pudesse entender de fato como que o átomo é formado, né? O que nos leva a perceber essa evolução da ciência ao longo dos séculos, certo? Só que o modelo de Summerfield em 1925, obviamente, não foi o último. Ele realmente tinha características dos mais modernos, mas ele ainda não conseguia descrever tudo com detalhes. Para que isso pudesse ser feito, algumas coisas tiveram que ser descobertas, algumas teorias, alguns postulados, algumas equações. E a gente vai ver agora como que essa história seguiu e chegou até onde a gente está, né? Então, a história até aqui. A gente já viu esses modelos, essa linha histórica, só que o próximo modelo não é um modelo de alguém, por exemplo, como a gente viu o modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, o modelo de Summerfield. É uma compilação do conhecimento de vários cientistas que determinou o modelo que a gente usa hoje. Então, primeiro foi de Broglie. Ele falava que todo elétron em movimento está associado a uma onda característica. Esse princípio foi chamado de princípio da dualidade ou princípio de Broglie. Foi uma teoria descrita ainda no século XVIII, né, XIX, por aí, que determinou algumas propriedades do átomo que foram extremamente importantes para a descrição do modelo atômico atual. Depois, não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Isso ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Essa teoria foi extremamente importante e daqui de de Broglie, passando por Heisenberg, todas essas teorias elas estão embasadas a partir da física, da mecânica quântica, da física quântica, né, que é uma área da física que tenta descrever a estrutura microscópica da matéria através de equações matemáticas, a grosso modo falando, né? Depois desse princípio da incerteza de Heisenberg, nós temos aí a teoria de Schrödinger, né? Talvez vocês conheçam ele através do experimento do gato, o gato de Schrödinger. O que acontece nesse experimento? Supondo, né, ele não fez isso, mas supondo que você tem um gato dentro de uma caixa que tem um material radioativo que pode liberar um veneno e matar o gato. Até que você abra a caixa, você não tem certeza se o gato está morto ou está vivo. Então, você não sabe se ele está morto ou vivo. Se você não sabe, ele está nos dois estados. Ele pode estar morto, pode estar vivo. Portanto, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Isso foi algo revolucionário para a época. Ele consegue descrever isso através de equações matemáticas, a sua teoria. E através da compilação de todas essas teorias, foi possível determinar uma estrutura mais próxima da realidade, né? Então, vejam que aqui a gente teria o átomo de Dalton, o átomo de Thomson, Rutherford,
Bohr seria aqui um Summerfield melhorado. E aí surgiu o conceito de orbital, que seria a região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron. Então nós temos diferentes tipos de orbitais. Orbitais S, que são circulares, orbitais P, que parecem essa figura aqui, orbitais D e orbitais F. Então, tudo isso compilou para o modelo atômico atual. O modelo atômico atual ele tem um núcleo, onde estão concentrados os prótons e os nêutrons, e ao redor deste núcleo tem os elétrons distribuídos em níveis e subníveis de energia em uma nuvem eletrônica, onde existem regiões onde a probabilidade de encontrar elétrons é muito grande e há regiões em que a probabilidade de encontrar elétrons é basicamente zero. Né? Então, esse modelo atômico ele é descrito de forma matemática através das equações de de Broglie, de Heisenberg, Schrödinger e da compilação de tantos outros pesquisadores que fizeram com que isso pudesse acontecer, certo? Então, com essa história, a gente chega ao fim da teoria atômica até esse ponto, né? É claro que ainda existem muitos estudos, muitas teorias e, de certo modo, ainda existe espaço para melhorar alguns pontos que vem sendo estudado ao longo dos anos por muitos pesquisadores. Só que para o nível de conhecimento que a gente precisa no ensino médio, até este ponto que a gente viu agora é o suficiente. Portanto, a gente termina essa parte de modelos atômicos e agora, a partir da próxima aula, a gente vai entender a estrutura atômica, como que os átomos são formados, como que isso acontece, o que define um átomo, suas propriedades e características. Agora que a gente conhece os átomos, que vimos como eles surgiram através da história, né, a sua entidade surgiu através da história, então a gente vai agora entender a sua estrutura, certo? Então essa aula a gente termina aqui e volta depois com a continuação, ok?